Sabe como é o chamado dessa revolta? Revolta dos 18 do Forte. Tem algum problema aí na minha informação? Se foram 17 militares, por que tem 18? Porque no meio do caminho tinha um civil, no meio da praia, de paletó, gravata, chapéu. Ele, que é isso aí? Vamos tomar o poder, acabar com a safadeza desse país. Eu vou junto. Cearense. Tinha que ser cearense, né? Como é que pode, mano? Ou povo gaiato se meteu no meio dos militares, pegou um fuzil e foram em direção. No meio do caminho, o exército legalista, aquele que fecha com o governo, que está ligado ao governo, senta o aço. 16 vão ao chão, inclusive o cearense gaiato. 16 são mortos imediatamente. 2 sobrevivem e serão presos. Hoje os 2 lá são homenageados até com estação de metrô. É a chamada revolta do Forte de Copacabana. Só que não tem só ela não, gente. Tem a coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes, também militar, ele adere ao movimento tenentista. Ele quer mudanças para o país, tá? E aí o que é que ele faz? Ele lidera uma coluna em São Paulo, que não vai dar certo, e aí ele desce para o sul do país. De lá ele se junta com a coluna do sul e funda, da junção, da fusão dessas duas colunas, a tão famosa coluna Prestes. Uma temática muito boa de Enem, gente. A coluna Prestes. Líder, Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança. Por quê? Porque ele vai percorrer todo o país, tentando convocar a população para as fileiras desse movimento. São em torno de 2.500, 2.700 militares. Só que o poder do governo é tão grande, que a notícia, quando chega na periferia do Brasil, é de que esses caras são terríveis, são piores ainda, são comunistas. E isso, gente, assusta todo mundo. O próprio Lampião vai ser convocado para combater a coluna Prestes. Quem convoca ele? Quem vai estar a serviço? O Padre Cícero, tá? O Padre Cícero vai intermediar isso. Eles irão armar o Padre Cícero irá armar o Lampião, tá? Vai dar equipamento militar, vai dar armas, munição, para que ele combata a coluna Prestes. Ele combate, mas depois ele fugiu, porque o número de cangaceiros para o número da coluna Prestes era bem inferior, tá? Mas ela vai ser combatida até se desfazer. Eles vão acabar fugindo aí, tá? E aí a coluna se desfaz e o movimento também, ok? Tá aí o mapa mostrando o pequeno percurso feito por eles. 25 mil quilômetros a pé. Por isso, Cavaleiro da Esperança. Tá aí a imagem deles, né? Uma fotografia rara da época, tá? Bem, a República Velha, gente, ela está caminhando para o seu fim. As oligarquias no poder, que mantêm uma estrutura desigual, tá? Que mantém uma estrutura de troca de favores, ela vai chegar ao fim por uma questão econômica. Qual era o principal produto do Brasil durante a República? Final do Império República, café. Era chamado Rei Café. Só que o café está passando por uma crise. O preço dele está caindo internacionalmente. O advento da Primeira Guerra Mundial faz com que a venda de café reduza mais ainda. Como então salvar o café? Vai ter uma reunião do governo com os cafeicultores em Taubaté, interior de São Paulo. É o convênio de Taubaté. O que é que o governo vai fazer? Vai comprar o excedente de café e vai estocar. E depois vai queimar esse café. A gente costuma dizer que isso aí, sabe o que é? É a capitalização do lucro, é a privatização do lucro e a socialização das perdas. Eles, os cafeicultores, lucraram e nós pagamos a conta, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Então o dinheiro foi tirado dos impostos para se pagar, porque não queimou o café, tá? Objetivo, ao reduzir o número de café fora, tá? No mercado internacional, lei da oferta e da procura, menos café, o preço sobe. Isso só foi viável porque o governo comprou, tá?
Só que a crise, gente, ela piora mais ainda. Porque no governo de Washington Luiz, tá? Paulista, ele vai governar até 1930. E todo mundo lembra que em 29 tem uma crise internacional. Onde? Lá nos Estados Unidos. É o crack da Bolsa de Nova York, é a quebra da Bolsa de Nova York, que vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então veja bem, vai vir as eleições em 1930. E vocês já aprenderam que, de acordo com a política do café com leite, se aquele presidente, o Washington Luiz, é paulista, o próximo tem que ser de onde? De Minas Gerais. Por que o nome é política do café com leite? Porque São Paulo produz café e Minas produz leite? Não, gente, é só simbólico. É porque são os dois estados que têm o maior colégio eleitoral. Embora ambos produzam café, tá? Café com leite. Esse acordo, que já vem aí desde 1904, e já são 1930, ele vai quebrar exatamente aí. Porque os paulistas tinham medo da crise. Colocar uma outra pessoa que não um paulista para solucionar a crise não seria viável. Então, em São Paulo, em vez de lançar Antônio Carlos, o governador de Minas Gerais, para presidente, ele lançou Júlio Prestes. Não confunda com Luiz Carlos Prestes. Ele lança Júlio Prestes à presidência. Quem não gostou? Minas. Concorda? Então, Minas Gerais, revoltada com a situação, resolve criar o que nós chamamos de Aliança Liberal. O que vem a ser a Aliança Liberal? Minas Gerais irá se juntar com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba. E lança para presidente um político que vai entrar para a história desse país. Getúlio Dornelles Vargas. É o Vargas, gente. Candidato a vice-presidente, João Pessoa, da Paraíba. Por que se escolheu João Pessoa na Paraíba, meu irmão? Qual é a relação que tem? Se o poder está ali no Sudeste, por que escolheu João Pessoa? Gente, é uma estratégia. Eu tenho um candidato do Sul do Brasil, apoiado pelo pessoal do Sudeste do país, e pegando um vice-presidente do Nordeste do país. Então eu vou ter voto em tudo que é canto. Então foi uma ideia genial. Beleza. Então os caras têm voto no Sul, no Sudeste e no Nordeste. Quem vence as eleições? Antônio Carlos o Júlio Prestes de São Paulo ou Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul? Pela lógica, o Vargas não tinha mais poder? Não, gente. Quem vence é o Júlio Prestes. Porque quem está no poder tem a máquina do Estado na mão. Compra de voto. E aí joga-se dinheiro no país todo para comprar voto em todo canto. E aí quem é eleito? Júlio Prestes. A Aliança Liberal aceitou? Aceitou. Só que um fato vem mudar a história. O João Pessoa é assassinado na Paraíba. E o que é o assassinato dele tem a ver com essas eleições? Nada. É um crime local, uma disputa local. Não tem a ver com o cenário nacional. Só que o pessoal da Aliança Liberal aproveita a morte do João Pessoa para tomar o poder. Como tinha o apoio de grande parte da população, eles irão para o Rio de Janeiro e irão destituir o Júlio Prestes do poder. A partir daí, gente, começa o que nós chamamos de Era Vargas. Mudou alguma coisa? Eles vão denominar esse período, esse momento, de Revolução de 1930. Gente, revolução é quando eu mudo a estrutura da sociedade. Ora, saiu a oligarquia, entrou a oligarquia, então não mudou nada. Eu troquei 6 por meia dúzia. Quem vai continuar no poder continua sendo a oligarquia, mas algumas mudanças serão feitas. Isso é que importa. Irão surgir leis trabalhistas, vai surgir a Constituição de 34, com o voto da mulher, tá? Só que em 37 o Vargas dá um golpe e começa a ditadura do Estado Novo. Então vamos ver aí por partes, rapidinho. Quando o Vargas chega ao poder, é o chamado governo provisório. Principal característica do governo provisório:
Ele vai governar através de decretos-leis. Sabe por quê? Se eu começo um governo novo, a Constituição anterior também não vale mais. Então ele escreve uma lei e a lei vai vigorar a partir daí, tá? Então no governo dele, decreto-leis, nomeação de interventores. Gente, eu tenho vários governadores que são contra o meu governo. Se eu deixo esses caras no poder, eu não vou ter apoio. Então o Vargas inteligentemente tira os governadores que são oposição e coloca para governar interventores, todos tenentes. O que foi que ele fez com o exército? Botou no bolso. Está tudo aqui comigo. Ele foi muito inteligente, porque ele tira a possibilidade dos ex-governadores tentar algum golpe contra ele e os próprios tenentes, porque você sai de capitão para virar governador de um estado. Então ele conseguiu também calar o exército. Ele atrela os sindicatos ao governo. Por que ele vai conseguir fazer isso? Porque as leis que ele cria trabalhistas são formidáveis. Reduz a carga de serviço para 8 horas, tá? Ele cria outros pagamentos que não eram dados pelo patrão. Já se discute o que nós chamamos de hora extra, tá? Institui o salário mínimo, surge a aposentadoria, surge as férias remuneradas, que é uma das melhores coisas que existem até hoje nesse país, que você passa o mês de julho em casa e recebe por ele, no caso professores, tá?